portas das prisões se soltem correntes de opressões. Todas as mentes sejam livres e as fortalezas destruídas. Seja a mentira removida, seja o inimigo confundido, o seu domínio destruído, o adversário retroceda e o opressor se renda agora. Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Capítulo 3 de Mateus, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Irmãos, eu sei que você, talvez quando sai de casa e vem a uma igreja, você vem para ouvir, sim, a palavra de Deus, e nesta noite você não veio por um outro motivo. Você veio aqui, e você veio então para ouvir a palavra de Deus, porque aqui é a casa de Deus, não somente nesse templo, mas em todos os lugares, onde servos e servas se reúnem para ouvir a palavra de Deus. E nós queremos também oferecer algo ao nosso Senhor, porque nós sabemos que a celebração aqui realizada não é feita para mim ou feita para você. A celebração aqui, ela é feita ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Tudo aquilo que foi feito nesta noite é para Ele, e somente para Ele, que é digno de todo louvor e toda glória. Por isso, nesta noite eu quero oferecer algo a Deus, eu quero entregar a minha vida no altar de Deus, e eu quero que o meu coração seja oferecido ao Senhor. Quantos aqui querem oferecer o coração ao Senhor?
O tema desta mensagem é: o que tenho oferecido ao Senhor. O que é que você está oferecendo a Deus nesta noite? Será que de fato é verdadeira as suas palavras? Será que de fato é verdadeira aquilo que você acabou de declarar? Eu quero oferecer o meu coração a Deus. Será que todos aqui neste local, nesta, vamos dizer, até uma pequena sala, porque diante do povo de Deus, que é imenso, que é numeroso em toda a face da terra, aqui é um minúsculo lugar. Será que de fato eu quero verdadeiramente oferecer o meu coração a Deus? Veja bem, nesse texto nós encontramos um homem que vivia em sua época de forma muito diferente. Ele vivia de uma forma bem diferente, tanto na maneira de falar, como também na maneira de se vestir, e com atitudes que para a época também eram um tanto quanto estranha. Se você tivesse João Batista nos tempos de hoje aqui na igreja, certamente você não estaria sentado ao lado dele, certamente você não olharia para ele com bons olhos, porque ele estaria, com certeza, não com o tênis de marca que você está usando, não com a camisa de marca que você está usando, talvez não com o boné que você está usando, não, talvez com aquela roupa que você escolheu no guarda-roupa hoje para chegar à igreja bem vestido. Talvez não era essa roupa que ele estaria vestindo. E a palavra do Senhor diz aí no verso 1 e 2, preste atenção: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Com certeza você não encontraria João Batista dentro da igreja pregando, mas ele estava em meio ao deserto, ele estava ali no meio de um lugar aonde não tinha ventilador, irmãos. Nós estamos aqui debaixo de um calor, de um lugar quente. É lógico que o seu calor humano também colabora com isso, né? Se nós não estivéssemos aqui, estaria mais fresquinho, mas glória a Deus que você está aqui. Mas irmãos, no deserto era pior. No deserto da Judéia era pior. Ele estava ali no Jordão, ele pregava ali, as pessoas estavam ali, e diz aí então que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Não sei se ele tinha uma toalhinha assim, com uma letra dentro dela, para se enxugar. Mas amados, a Bíblia fala que ele estava ali, e olha o que diz no versículo 3: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Veja bem, queridos, ele teria que trazer uma mensagem de correção, uma mensagem que era para endireitar o caminho. Aí fala que ele é a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ou seja, nós vamos ter sim que falar de caminhos que não estão retos, mas de caminhos que estão tortos. Ou seja, é o tipo de vida que as pessoas estão levando. Ou seja, João Batista não era talvez aquele tipo de pregador em que a plateia batia a palma e falava glória a Deus, aleluia, porque a mensagem era uma mensagem que vinha de encontro ao coração, dizendo: arrependei-vos, pois, e se convertei-vos. Aí diz, veja aí,
no versículo 4. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Irmãos, imagina um calor desse, que não se compara ao calor do deserto, e você vestido com uma roupa hoje de pele de camelo. Você já viu um camelo? A Célia não só viu, como andou em cima, né? Lá em Israel. Irmãos, eu acredito que aquele couro não é fino, não é um couro talvez tão agradável como um couro de pelica, como são feitas aquelas jaquetas de couro. Hoje eles fazem todo um trabalhar no couro, eles põem o couro para curtir, eles fazem um tingimento, eles tiram um cheiro. Você pega um couro de camelo e se veste, e se coloca debaixo daquela roupa. As vestimentas daquele homem com certeza chamaria atenção, não porque era o mais bonito da igreja, não porque era a roupa mais linda que desfilou na igreja, mas porque talvez fosse uma roupa que não chamasse a atenção pela sua beleza, mas sim pela sua diferença. Um homem que se vestia diferente dos outros, e com a sua atitude e com a sua conduta, de certa forma estava ali pregando e dizendo que aquele sistema na qual ele estava vivendo era um sistema que moralmente estava errado, era um sistema onde as coisas da época não estavam corretas, moralmente os seus líderes religiosos não estavam de acordo, a casa do Senhor não estava de acordo, e ele estava pregando ali, e irmãos, ali era caminho das pessoas que vinham das províncias passarem para ir para Jerusalém, e eles tinham que passar por ali, e a palavra diz aí que ele tinha que preparar o caminho e endireitar as suas veredas. Ele tinha que falar a verdade, somente a verdade, e mostrar ao povo que havia algo errado em suas vidas. No versículo de número 5, diz assim: então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Amados, era um tipo de mensagem que as pessoas iam até ele, e queriam ouvir os ensinamentos, e queriam ouvir aquilo que ele estava dizendo. Irmãos, João Batista, ele não alisava, ele não passava a mão na cabeça, pelo contrário, ele falava palavras duras, palavras que levavam o ser humano a uma reflexão, levava o ser humano a uma mudança de vida, que tinham que se converter, que tinham que mudar de vida. E ali então, ele continua aí no verso 6, e diz assim: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. As pessoas publicamente confessavam, declarando que queriam uma mudança de vida, declarando que tinham que mudar. E eu pergunto, nos dias de hoje, amados, não é diferente. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem anunciado a palavra do Senhor, nós temos mostrado, nós temos aprendido e nós temos ouvido as mensagens que o Senhor está trazendo ao nosso coração. Quantas palavras de arrependimento,
quantas palavras de santidade, quantas palavras para que haja mudança em nosso coração, em nossa vida. E muitas vezes, culto após culto, e passam-se cultos, e nós continuamos a mesma pessoa. Muitas vezes, nós entendemos o sermão, mas não damos crédito à palavra de Deus. Irmão, as coisas com Deus é sério. Nós não estamos brincando de ser crente. Olha o que diz aí no verso 7. Algo chama a atenção de João Batista, e ao chamar a atenção, ele diz aí na palavra: e vendo eles muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Poderia chegar perto de João Batista e fazer uma média com ele e dizer: ah, João Batista, como a sua roupa é bonita, e não sendo verdade. Como eu poderia chegar diante de João Batista e falar assim: João Batista, eu gosto da sua pregação. Olha, nós viemos aqui porque as pessoas gostam de estar perto de você e de ouvir o tipo de mensagem que você prega. Os fariseus chegaram lá, os saduceus chegaram lá, as pessoas estavam ali, ou seja, pessoas, amados, que eram religiosas, pessoas que estavam ali ouvindo o discurso de João Batista, assim como você hoje veio aqui à igreja, querendo ouvir a voz do Senhor, e que o Senhor fale contigo verdadeiramente. Mas, amados, qual é a mensagem que eu hoje estou precisando ouvir? O que é que eu necessito ouvir hoje? É o que eu quero, ou aquilo que vai me dar uma esperança, ou aquilo que vai me dar uma vida futura, ou aquilo que vai fazer com que a minha vida venha a ser uma vida realmente próspera, não rica, assim como foi dito aqui, mas uma vida próspera, porque ter só dinheiro e ser rico não significa nada, mas ser próspero é ter os ensinamentos de Deus, é ter a família de Deus, e é viver com os irmãos em comunhão com o Senhor. Isso é próspero. Ter uma família abençoada, ser um exemplo na minha casa, ser um exemplo para os meus filhos, ser um exemplo para os meus vizinhos. Qual é a mensagem que nós, como igreja, que estamos oferecendo o nosso coração a Deus, algo a Deus nesta noite? Qual é a mensagem que você intitularia ao seu coração, dizendo: essa é a mensagem que eu preciso ouvir? Quantas vezes, amados, precisamos ser disciplinados, precisamos de alguém que abra os nossos olhos para mostrar se estamos indo na direção certa ou a direção errada. João Batista estava ali para endireitar o caminho, porque eles estavam andando por caminhos tortos, preparando o caminho do Senhor. E hoje nós ouvimos a mensagem de Deus, e essa mensagem é para quê? É justamente para endireitar o nosso caminho. Veja, no versículo 8 diz assim: produzir frutos dignos de arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Nos dias de hoje, nós temos ouvido algumas frases, nós temos ouvido algumas coisas com nomes de pecados que são diferentes dos pecados anteriores, do passado. Nós classificamos alguns tipos de pecado,
Quais são os pecados que muitas vezes nós, que estamos dentro da igreja, nós classificamos? Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas dizendo assim: eu não mato, eu não roubo, eu não fumo. Se eu não estou matando, se eu não estou roubando, se eu não estou fumando, está tudo bem. Mas amados, tem tantos pecados que está desagradando o coração de Deus, e que o Senhor está dizendo nesta noite que precisa endireitar o nosso caminho. Aí você pergunta: que pecados são esses? Primeiro pecado que nós podemos classificar é a desobediência. Quantos estão andando em desobediência? Não, pastor, mas eu sou obediente. Será que nós somos obedientes? Quando alguém fala para você fazer algo que você não concorda, você obedece? Sem depois ficar falando por trás e falando mal dessa pessoa, e ajuntando um grupinho com você? Será que eu estou pronto a obedecer de bom grado, de coração, disposto a obedecer? Ah, não, mas eu vou obedecer a Deus. Sim, Deus constituiu autoridade sobre a sua vida. E o que é que você faz com as autoridades? Quando a autoridade te chama a atenção, você obedece? Você recebe? Ou você fecha a sua cara e fica magoado por uma semana, porque você não concordou com a autoridade que foi colocada sobre a tua vida, e você então agora está igual aquelas crianças birrentas, dizendo: por que ele disse aquilo? A desobediência, irmãos, é pecado. Sabe? Será que nós estamos dispostos a obedecer? Quando o Senhor diz que você, e eu sei que essa palavra é dura, meu coração dói, porque muitas vezes é difícil você trazer uma palavra dura, mas amados, se você é chamado de viciado, isso dói. Mas aí alguém chega para você e fala assim: filho, ou irmã, ou irmão, está na hora de você largar o seu vício. Aí a pessoa diz: mas eu não sou viciado, eu paro a hora que eu quiser. É igual um drogado, ele não admite que ele é drogado. A hora que eu quiser parar de fumar, eu paro. A hora que eu quiser parar de usar droga, eu paro. Será que para? Na hora que vem a tentação, tantas vezes já foi usado pessoas aqui, o próprio pastor Givaldo trouxe e falou sobre o Facebook. Tem pessoas hoje que gastam muito mais tempo com o Facebook do que na presença de Deus, e acha que isso ainda é bom. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você busca a Deus? Quanto tempo você gasta no Facebook? Não, pastor, mas é para evangelizar. Ah, é? Se o Senhor então falar para você hoje: eu quero que você vá lá na praça e comece a pregar, e deixa o Facebook de lado, você faria isso? Você obedeceria ao Senhor? Teu líder da célula diz que não é para você fazer algo na célula. O que é que você faz? Você sai falando para todo mundo mal dele? Irmãos, endireitar o caminho é porque o caminho está torto. Será que nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor? E aí diz, no versículo 9: e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eles estavam se intitulando os religiosos da época e dizendo: eu tenho como pai Abraão, e ele é o meu pai, por isso eu serei salvo.
que vai ser salvo mesmo? Irmãos, nós temos pregado e ensinado que um crente, quando tem Jesus de todo o seu coração e confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, ele não perde a salvação. Mas quem garante que com o tipo de vida que você tem levado, você vai para o céu? Quem garante que com esse tipo de vida que você está vivendo, conversando, todo culto e atrapalhando os outros, você vai entrar no céu? Quem te disse isso? O diabo está mentindo para você. O inimigo não está de brincadeira com você. Se Deus abrisse o chão agora e você visse as labaredas de fogo sobre os teus pés, o que é que você faria nesse exato momento? Você continuaria conversando com o seu colega de lado? Você continuaria pensando o que você está pensando agora? Ou então você rasgaria o seu coração na presença de Deus e falaria: Deus, não me deixa ir para o inferno. O inferno, nós não estamos aqui para colocar medo do inferno, mas também nós não podemos deixar de lado que o inferno existe, porque o inferno existe. Se Deus abrisse o seu chão lá dentro daquele banheiro quando você está tomando banho, eu pergunto para você, o que é que você faria lá dentro? Se Deus abrisse a sala do seu trabalho, naquele local onde você está trabalhando, ah não, mas eu tenho que obedecer ao meu chefe, ele manda mentir, ele manda fazer as coisas erradas, ele manda fazer corrupção. Se Deus abrisse o chão daquela sala, você ia se agarrar no seu chefe e ele seria a tua salvação? Ou então você se arrependeria e pediria perdão a Deus? Eles diziam: temos por pai a Abraão. João Batista está dizendo: até as pedras poderão ser transformadas em filhos. Sabe por quê? Porque tem muitos dentro da igreja se julgando religiosos e batendo no peito. Um dia eu levantei a minha mão, eu aceitei Jesus e até me batizei. Só que hoje não está vivendo uma vida correta diante de Deus, não tem frutos dignos de arrependimento, e não é assim que entra no reino dos céus. Não é desse jeito que você vai entrar no reino dos céus. Não basta levantar a mão, se batizar, estar dentro de uma igreja, isso não te leva para o céu. O que te leva para o céu é um coração arrependido na presença do Deus Todo-Poderoso. É um coração que se volta para Deus dizendo: Pai, eu pequei, porque naquele banheiro, em vez de eu tomar banho, eu estava fazendo outras coisas. Pai, eu te peço perdão, porque naquela sala, em vez de obedecer ao Senhor, eu assinei aquilo que não deveria assinar. O que é que nós estamos oferecendo ao nosso Deus? Quantos namoros errados? Quantas pessoas vêm para a igreja para namorar, em vez de estar na presença do Deus Todo-Poderoso? Quantas pessoas estão aqui querendo ouvir a verdade, mas não estão dispostos a ouvir a verdade? Eu bato no peito e digo: Senhor, eu quero ouvir a tua voz nesta noite. Talvez nesse exato momento eu tenha que pedir perdão para Deus, porque desde o início da mensagem eu estou falando mal desse pregador. Amados, você não veio aqui para ver pregador, mas você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, e o Senhor te dá um novo ânimo nesta noite, dizendo: eu quero mudar a tua vida. Quantos púlpitos de igreja, amados, pastores estão pregando sem a presença de Deus? Deus está no seu trono, e sabe por que esses pastores, sabe por que esses líderes, ao pregar, não são consumidos pela ira de Deus? Por causa da misericórdia do Senhor. E é por isso que eu e você estamos aqui, porque a misericórdia de Deus não permitiu que nós viéssemos ser consumidos. Você só não partiu naquele dia porque o Senhor teve misericórdia da tua vida.
E aquele dia que eu estou te dizendo, não é o dia do livramento, não. É o dia em que você estava cometendo aquele pecado. Quantos estão num quarto de motel? Quantos estão pregando com a vida toda errada, destruída, brigando com a esposa, brigando com os filhos? Chega na igreja, a paz do Senhor, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar o teu coração. Deus quer mudar a minha vida. Deus quer que nós venhamos verdadeiramente ter um arrependimento genuíno. Não adianta alguém chegar para mim e falar: Flávio, eu estou vendo algumas coisas na sua vida e é preciso mudar. E eu chegar para essa pessoa e falar assim: não, eu já falei com Deus, está tudo bem comigo. Tá? Quantos vão ficar segurando seus ministérios? Porque o ministério não é de Deus, é dele. Estão fazendo o ministério no braço, estão fazendo o ministério na sua própria força, impondo. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Deus te chama ao arrependimento. O que é que eu estou oferecendo a Deus? O batismo é uma prova que você pertence a Deus e uma entrega. Mas como estou mostrando isso no dia a dia às pessoas? Como é que eu mostro às pessoas? Só no dia do batismo que eu digo: eu morri para o mundo e agora nasci para Deus? Irmãos, nós estamos vivendo algo impressionante. Parece um filme de zumbis. São mortos vivos e vivos mortos. O que é isso? Lá no velório eu preguei essa palavra e eu disse: nós estamos num velório. E eu não gostava, irmãos, de pregar em velório, mas agora eu gosto. Porque no velório as pessoas me ouvem, numa festa as pessoas me zombam. Num velório as pessoas estão entristecidas, com o coração: será que o próximo sou eu? Não faz biquinho, não. Eles ouvem a palavra. E aí então eu disse: irmãos, nós estamos vivendo no meio de mortos-vivos. O que é morto-vivo? Não é esse que está no caixão, mas é aquele que morreu para o mundo e agora está vivendo para Deus. Deixou as coisas do mundo de lado, deixou o carnaval de lado, deixou as impurezas de lado, deixou aquilo que o mundo oferece de lado e escolheu viver para Deus. E o vivo morto é aquele que está vivo para as coisas do mundo. Ele foi para o carnaval, ele foi, sabe, para as bebedeiras, ele vai para as boates, ele vai para os motéis da vida. Está vivinho para o mundo, mas está morto para Deus, está andando morto espiritualmente no meio das ruas. E o Senhor quer realizar o milagre da ressurreição e ressuscitar esses mortos. Mas para isso Ele precisa daqueles mortos vivos, os que morreram para o mundo e nasceram para Ele, para que imponham as mãos e façam a diferença e declarem a vida que tanto eles precisam. Alguém precisa fazer a diferença. Alguém tem que ser a diferença. Não basta, irmãos, eu saber versículos memorizados da palavra se eu não vivo a palavra. Eu leio que eu não devo falar mal do meu irmão, mas quando eu me ajunto, eu fofoco. Isso não é o verdadeiro cristianismo. Tem que se converter, tem que mudar de vida. Deixa eu fazer uma pergunta, já que os irmãos estão dando tanto glória a Deus. Responda para mim, ou melhor, para Jesus. Jesus te deve alguma coisa? Deve ou não? Não. E você deve alguma coisa para Ele? Por que então que muitas vezes nós ficamos questionando Jesus? E aí, Jesus, o Senhor não vai fazer? Jesus só te lembra nesta noite: por um acaso eu devo alguma coisa para você? Jesus deve essa construção para a gente?
Ele vai fazer pela misericórdia dele. Jesus não deve nada para mim, nem para você, mas muitas vezes nós vivemos: Senhor, e aí? O Senhor não vai salvar? O Senhor não vai mudar? O Senhor não vai transformar? O Senhor não vai fazer? Cadê o Senhor? Olha a minha família, olha a minha casa. Irmãos, a nossa dívida para com Deus não é 48 vezes que você fez no Banco do Brasil, não. A nossa dívida, ela não pode ser quitada, e se não pode ser quitada, é eterna, e nós somos eternos devedores para com Deus. Mas vivemos num cristianismo onde as pessoas ficam cobrando Deus como se Deus devesse. Deus não deve nada para ninguém. Nós temos que adorar a Ele pelo que Ele é. Ele é Senhor, é Ele que manda, é Ele que faz, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, e nós somos servos. Apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 1, ele começa dizendo a carta: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado por Deus, antes do ministério, ele é servo. Antes de pregar, ele é servo. Antes de ser líder de rede, ele é servo. Antes de ser pastor, ele é servo. Antes de ser líder da célula, ele é servo. Antes de ser membro de uma igreja, ele é servo. Servo é aquele que obedece. Servo é aquele que não questiona. Servo é aquele que diz: sim, Senhor, eis-me aqui, pode usar. Servo é isso, irmãos. Depois é o chamado, e depois é o separado. Além de chamado, ele é separado para um ministério específico. Nós precisamos tomar cuidado. Olha o que diz no livro de Efésios, capítulo 2. Versículo 1 ao 5: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos do quê? Da desobediência. E eles não estão, o mundo, irmãos, não está só lá fora, não. Às vezes está dentro da igreja. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para experimentar a salvação e a graça de Deus, nós precisamos nos arrepender. Se não tiver arrependimento, não há graça. Certa vez, um rapaz que é acostumado sempre comunicar seu pai para onde ele ia, e ele estudava em uma faculdade nos Estados Unidos, e num dia desses ele tinha que ir para a aula, e o seu pai, quando falou para ele ir para a faculdade, seu pai ele era contra cartão de crédito, mas a filosofia do seu pai era: se tiver cartão de crédito, quanto antes você pagar, melhor. Diferente de muitos que só pagam o mínimo, e aí se endivida, e cada vez fica maior e maior e maior. Se você tem cartão de crédito, pague antes da data do vencimento, total, porque senão você se enrola. Mas aí o seu pai deu um cartão de crédito ao filho dele, mas o filho dele disse assim no seu coração: poxa, meu pai nunca usou cartão de crédito, por que
que ele está me dando este cartão? E em respeito ao seu pai, durante muito tempo, ele nunca utilizou o cartão, como havia aprendido com o seu pai, que o cartão era coisa que não se deveria usar, só em último caso. E aí então, naquele dia, em vez dele ir para a aula da faculdade, ele foi para a casa de uma amiga em um outro estado, e faltou à faculdade, e não comunicou o seu pai. O seu pai não sabia que ele tinha ido para outra cidade, ele não contou, ele não comunicou, ele não avisou. E ao chegar naquele local, ele passou a manhã toda ali na casa da amiga, e voltando de volta para sua casa, voltando de volta para o estado onde ele estava morando, que era próximo da faculdade, o seu carro quebrou. E aí quando quebrou o carro, ele não tinha dinheiro, e ele falou assim: e agora o que é que eu faço? Então ele pega o telefone, e ele liga para o seu pai, numa outra cidade, e disse: pai, eu pequei, eu fui para a casa de uma amiga e não te comuniquei, e agora olha o que me aconteceu, estou com um carro quebrado no meio da estrada, e não tenho como arrumar. O pai dele então, ele pensando que o pai fosse ficar bravo, fosse ficar irado, e então acabar com ele, o pai disse para ele: filho, eu sei que você errou, mas você lembra daquele cartão que eu te dei? Ele é para esses momentos, use ele agora, e volte para casa. E ele então: mas pai, você não vai ficar bravo comigo? Não, filho, o fato de você ligar para mim, já mostra que você está arrependido, só não faça mais. A graça é exatamente isso, quando você se arrepende, e você coloca diante de Deus, Deus não te fulmina, mas diz para você: filho, pode usar o meu cartão de crédito, porque ele tem crédito. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter crédito, mas o meu cartão tem, use agora. Se você está nesta condição, vivendo uma vida torta, vivendo uma vida de qualquer maneira, use o cartão de crédito do Senhor. Esse cartão de crédito é o sangue de Jesus Cristo, que te lava, que te purifica e te limpa de todo pecado. Creia nisso. Hoje é o dia que Deus está te chamando. Se você partir agora, irmãos, para onde você vai? Se você morrer agora, para onde você vai? Se você sair da igreja hoje, para onde você vai? Se você partir, a palavra diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Eu não posso confessar Jesus Cristo apenas com os meus lábios, mas eu tenho que viver esta vida. Por isso o Senhor diz que o meu povo me confessa com os lábios, mas o coração está longe, ou seja, não está vivendo uma vida correta na dependência do Senhor. O Senhor está aqui para te ajudar. Por isso, irmãos, precisamos nos arrepender. Voltando aqui no livro de Mateus capítulo 3, veja o verso 10. Diz assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada onde? No fogo. Eu não sou muito bom de língua portuguesa, até de vez em quando minha esposa diz que eu assassino o português. Mas queridos, eu sei diferenciar, pelo menos, quando um verbo está no passado, no presente ou no futuro. Aqui está dizendo: o machado já está posto. É no passado? É no presente? Ou é no futuro? Já está posto. Se já está posto, já está pronto para cortar. Mas a misericórdia de Deus não nos deixou ser consumidos.
O justo juiz está pronto. O santo de Israel já está pronto. O machado já está posto para cortar aquele que não dá bom fruto. Por isso, irmãos, eu não sou muito bom agricultor também. Acho que não tem muita coisa que eu sou bom. Até para dirigir, que nunca erro, essa semana Deus me quebrou. Paguei um pedágio 3 vezes, para economizar uns R$15, paguei 30, e levei meu filho pagar mais 30, virou 60. Mas eu sei que quando alguém poda uma árvore, essa árvore, ela se torna mais forte e gera frutos melhores. Eu pergunto, será que nós queremos ser cortados ou podados? Talvez você se sinta nesta noite sendo podado. Isso dói, isso machuca, escorre, sabe, aquele leitinho da onde foi cortado aquele galho. Aparentemente fica desfigurado, assim como o nosso semblante quando recebe uma palavra dura. Mas, irmãos, depois que a árvore é podada, que o galho começa então a nascer novamente, e que aquela árvore fica frondosa novamente, os frutos começam a aparecer. Por isso, quando nós nos arrependemos, a palavra é para nós hoje. Cortado significa juízo de Deus, podado significa disciplina de Deus. O que você deseja? Para ser podado, é necessário haver arrependimento. Podemos oferecer ao Senhor hoje um coração arrependido para sermos disciplinados e não julgados. Por isso precisamos gerar dentro de nós, e não apenas ouvindo a mensagem de domingo à noite, irmãos. Só esta mensagem não é suficiente para te fazer um cristão melhor. Por isso que muitas vezes você vem culto após culto e está do mesmo jeito. Precisamos gerar dentro de nós algo. Veja bem, eu escrevi aqui, gerar. Para uma gestação é necessário, primeiro, relacionamento. Ninguém vai gerar um filho se não houver um relacionamento. Eu lembro como se fosse poucos dias atrás, quando o Bilquinha começou a olhar para Sara, e eles então começaram a desenvolver um relacionamento, se conhecerem. Aí então casaram, e no casamento começou a acontecer algo diferente, porque é no casamento que você conhece quem de fato a pessoa é. Intimidade. Primeiro você tem que ter um relacionamento com Deus, depois intimidade. Isso não é na mensagem hoje. Não é hoje você me ouvindo pregar que você tem relacionamento e que você tem intimidade, mas é amanhã, ao acordar, ao estudar você sozinho a palavra, ao você orar e falar com Deus. Começa então a ter relacionamento e intimidade. Depois, quando isso é gerado dentro de nós, começa a haver um desejo de ter isso todo dia, de ter isso dia após dia. Aí é necessário ter alguns cuidados. Que cuidados são esses? Com quem eu ando, com quem eu converso, com quem me tomo tempo. Porque se eu não tiver esses cuidados, eu vou perder a intimidade e vou perder o relacionamento também. Depois dos cuidados, é necessário haver uma paciência. Hoje a barriguinha já está maior, né, Sara? Está crescendo, a barriguinha vai crescendo e vai aumentando.
as pessoas começam a ver que algo está acontecendo na sua vida. Não foi um dia, não foi 2 dias de oração, não foi uma semana apenas de leitura da palavra, irmãos. Eu estou no Evangelho já há 22 anos, 22 anos passando por lutas, passando por provas, dificuldades, por bênçãos derramadas. Não foi um dia que fez ter intimidade com Deus, não foi um dia que me levou a ter relacionamento com Deus, mas foi dia após dia, dia após dia, e você vai gerando isso dentro de você. O Espírito Santo que está lá dentro, ele vai te ajudando a cultivar isso. E aí então você tem que ter paciência, porque nesse momento de gestação, a barriga vai crescer. No começo vem algumas provas, é a ânsia de vômito, sabe, é alimento que você enjoa, é o shampoo que o seu marido usa, que você não pode nem sentir o cheiro, e assim vai. Algumas coisas que começam a acontecer, que você não entende, porque algo está acontecendo. Por isso que às vezes você fala, mas Senhor, porque eu estou te servindo, e está acontecendo umas coisas que eu não entendo. Você não vai entender mesmo, mas continua, tem paciência, vai glorificando a Deus, vai confiando no Senhor, e aí então, vem aquilo que as mulheres gostam, principalmente da forma natural, o parto, vai nascer, irmãos, vem as contrações, de meia em meia hora. No primeiro filho, minha esposa começou, ai, está doendo, vai nascer, vai nascer. A hora que eu levantei, me arrumei todinho, que a gente foi para sair, ela passou. Falei, é brincadeira. Aí eu tirei toda a roupa de novo, fui deitar. Dali a pouco, ai, vai nascer, ai, está doendo, eu me arrumei todinho. A hora que eu fui sair, ai, passou. Primeiro filho, não sabia. Aí na terceira vez, né, o brabão aqui já levanta, vai lá na janela do pastor Malcílio, ó, na época era missionário, né, da cruzada. Pastor, a mulher está com brincadeira comigo, toda hora que vai sair ela fala que passa, está dizendo que vai nascer, mas não nasce. Ele falou assim, é assim mesmo, é desse jeito. Nem tinha sido pai, não sei com quem ele aprendeu, mas ele tinha aprendido antes de mim. Entramos numa Kombi, tinha meia volta no volante, e fomos lá para São Bernardo. Aí passou a noite toda, de madrugada, quase de manhã, né? Foi isso? De manhãzinha, nasceu o Guguzinho, o Juninho. Parto normal. Veio as contrações, as dores. Dói, irmãos, é algo que dói, mas a bênção está vindo. É algo que te traz dor, mas você tem certeza que a bênção vai chegar. A prova está dura, irmão, a luta está difícil, mas tenha convicção e certeza no seu coração, você que gerou esse relacionamento, essa intimidade, o cuidado, a paciência, vai nascer sim, e você receberá a tua bênção. Não desista, creia no Senhor. A palavra é dura, mas tem bálsamo também, não é verdade? Vamos gerar no Senhor essa intimidade, vamos nos arrepender do tipo de vida que nós estamos levando. Gostaria que você fechasse os teus olhos, creia que você é um vaso, talvez até um vaso quebrado, e Deus quer restaurar nessa noite. O segredo é o arrependimento. Se você é daqueles que diz que não precisa, talvez a sua teimosia, sabe, aquele cara teimoso, aquela mulher teimosa, só você está certo, só você que não é. O Senhor está falando com você nessa noite.
Chegou a hora de você respeitar os seus líderes. Chegou a hora de você começar a falar não para o seu patrão. Chegou a hora de você se arrepender e falar assim: Deus, eu já fiz tantos propósitos e não cumpri nenhum deles. Gera em mim, Senhor, uma vontade de estudar a Tua Palavra. Gera em mim, Senhor, uma vontade de orar. Às vezes, até vou na intercessão, mas oro 5 minutos e depois eu saio do meio. Eu preciso, Deus, de mudança. Eu preciso, Deus, de morrer para as coisas do mundo. Talvez nessa noite o Senhor está te pedindo algo. Não é hora de você pedir a Deus, é hora de você entregar a Deus. E é o Senhor que te pede nesta noite: filho meu, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração, eu quero o teu coração, eu quero ser Senhor na tua vida, eu quero ser rei, também quero ser teu amigo. Para de ficar brigando, para de ficar teimando, para com tudo. Até quando? Peça perdão ao Senhor, peça perdão, arrepende-te enquanto há tempo, arrepende-te. O mundo te dá uma alegria passageira, mas o Senhor te dá uma alegria eterna, não apenas de sorriso nos lábios, mas uma paz que reina em teu coração, uma paz que excede todo entendimento. Só basta você colocar as suas ansiedades nele. O Senhor Jesus não nos deve nada, é nós que devemos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, entregamos, Senhor, o nosso coração diante do teu altar. Queremos ter um coração igual ao teu, um coração disposto e pronto a agradecer. E eu quero, Pai, já aproveitar este momento e agradecer ao Senhor por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, um amor tão grande que foi derramado e está em nosso coração. Obrigado, Jesus. Eu quero te exaltar, Senhor, e te glorificar. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma vida séria diante do Senhor. Amém, Senhor. Aleluia.